Graça e paz. Olá, voltamos. A gente Graça está e se paz. organizando aqui. Deu um tilt aqui, mas nós estamos na fé em nome de Jesus. Amém? Louvemos a Deus. Quero convidar você a cantar comigo essa canção, declarando que todo o nosso coração se prostra diante do Senhor. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei
Graças damos ao Senhor por suas maravilhas, pelo seu infinito amor, por sua graça que sustenta todos nós. Aquele que mudou a nossa história para todo sempre, mudou a nossa vida e hoje Ele escreve em nós a sua história. Fomos
depois da cruz, a nossa história mudou. E nós podemos hoje declarar que nós morremos e ressuscitamos com Ele para esta nova vida que hoje está em nós. Amém? Porque Ele nos amou de tal maneira que se entregou por nós, por mim e por você. E hoje esta confiança que nós temos de se achegar ante o trono da graça do Pai e declarar que o seu nome é santo, declarar que Ele é o nosso Pai eterno, Pai amado, Pai querido, e que todas as nossas fontes estão nele, fonte de vida, fonte de graça, fonte de eternidade. Ele é a nossa força, a nossa salvação. Eu queria convidar você a orar conosco nesta noite, para aqueles que estão enfrentando um quadro difícil, um quadro de enfermidade. Semana passada nós estivemos com a minha mãe, no hospital, graças a Deus ela está bem, mas esta semana tivemos pedidos de oração para outras pessoas, outras famílias, outros irmãos. Uma irmã nossa que está no nosso grupo do WhatsApp pede oração pelo seu esposo, que foi internado hoje por Covid. A família está com Covid, mas justamente seu esposo está num estado um pouco mais grave. E eu queria convidar você a orar comigo nesta noite, pedindo ao Senhor que a sua mão de graça, de fidelidade, de amor, de justiça venha sobre essas famílias. Aleluia. Senhor, nós oramos a Ti, Senhor, mais uma vez, pedindo, Senhor, nós voltamos para Ti, por Tua graça, pelo Teu amor, Senhor. Não só pelas Nós pessoas que dependemos oramos, de Ti, mas Jesus. também por nós, ó Deus, porque, Senhor, nos angustiamos com a nossa limitação e as nossas fraquezas, Senhor. E precisamos da Sua misericórdia para nos suprir, Senhor, nesse momento, Senhor. Por isso, pela fé, em nome de Jesus, nos aproximamos de Ti. E viemos clamar, Senhor, por essas vidas que, Senhor, estão passando por essa dificuldade Senhor, na sua área física, na saúde, enfrentando a pandemia, enfrentando, Senhor, a infecção do vírus. Nós queremos pedir pela vida, Senhor, da família da Manuela, seu esposo que está, Senhor, está hospitalizado, sua família que está com Covid. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa suprir essa família com graça, com força, com perseverança, para que eles possam, Senhor, ficar firmes nesse dia mau, sabendo que o choro, Senhor, pode durar uma noite. Ainda que essa noite seja um pouco mais longa, Senhor, nós sabemos que a alegria virá pela manhã. Por isso, clamamos a Ti nessa noite em nome de Jesus, Pai. Por ela, Senhor, por centenas de pessoas que estão vivendo, Senhor, nesse quadro de, Senhor, de enfermidades, Pai. Queremos orar pelo pai da Miri. Queremos pedir, Pai, que o Senhor continue sendo a força na vida dele, na luta, Senhor, contra a doença, Pai, em nome de Jesus. Queremos te pedir, Pai, em nome de Jesus, por todos aqueles que estão com seus familiares, por todos aqueles que estão com, Senhor, pessoas amadas, queridas, conhecidas, em leito de hospital, sem poder, Senhor, serem visitados, Pai. Oramos pela vida da Regiane, da Dortec, sua mãe hospitalizada, com um quadro, Senhor, sério. Ela não pode nem ser visitada, não pode ter a presença dos filhos, não pode ter a presença da família. Por isso te pedimos, Deus, que eles, Senhor, que os médicos, que os enfermeiros, os profissionais da saúde, ao redor dessas pessoas sejam como anjos, sacerdotes do Senhor, para levar amor, para levar esperança, para levar fé ao coração destas pessoas, Deus, enquanto eles lutam, Senhor, pela própria vida, Senhor. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor seja essa força, que o Senhor seja essa, Senhor, essa raça, eles precisam ter no seu coração, essa determinação, eles precisam ter no seu coração, em nome de Jesus, para a direção que o Senhor colocar no coração de cada um deles, Pai. Não só por isso, também queremos orar por todos aqueles que estão sofrendo consequências, Deus, com essa pandemia, consequências financeiras, Pai, seu trabalho diminuído, sua condição financeira diminuída, Senhor, em meio a tanta dificuldade, Senhor, de aumento, de inflação, de coisas que cada vez custam mais caro, Senhor, para se ter e para poder manter o básico da vida, Senhor, humana nesses dias, Pai. Por isso nós te pedimos,
em nome de Jesus, que o Senhor ajude essas pessoas que estão, Senhor, angustiadas, estão deprimidas, essas pessoas que estão, Senhor, amedrontadas, que estão, Senhor, sentindo o peso da sua limitação, o peso, Senhor, da ansiedade. Quero te pedir que o Senhor possa, Senhor, ser sobre eles um sopro Senhor, que traga refrigério aos corações, Pai, em nome de Jesus, e que o coração deles, Pai, seja, Senhor, reforçado com Tua graça, e assim eles possam, Senhor, em nome de Jesus, vencer os maus pensamentos, vencer, Senhor, as péssimas imaginações do coração, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Tua graça seja sobre eles, Pai, Tua graça, a graça e a verdade que nos foram reveladas em Jesus seja sobre todos. Por isso, nesse momento em que estamos reunidos, Senhor, como igreja sem paredes, que se reúnem, Senhor, aqui pela internet, em todos os lugares, em oração, ligadas no mesmo Espírito, na Tua presença, nós clamamos, ó Deus, que, Senhor, seja a Tua palavra o alimento e a força de todos aqueles que nesse momento se sentem cansados, se sentem sobrecarregados, se sentem, Deus, confusos, se sentem, Deus, desesperados em algumas situações, Pai. Eu quero te pedir em nome de Jesus, que a consciência do Cristo, que a luz da verdade de Cristo brilhe no entendimento de cada pessoa, que as escamas espirituais nos olhos caiam por terra, para que os olhos sejam iluminados e cada um possa ver a esperança da glória para a qual fomos chamados em Cristo Jesus, Pai. É nesse, Senhor, é nessa esperança, é nessa expectativa, é nessa fé, é nessa convicção que nós estamos aqui nos reunindo nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Seja a Tua graça, seja a Tua força sobre todos, Pai, em nome de Jesus, que nesse momento elevam a Ti os seus corações, elevam a Ti suas lágrimas, elevam a Ti, Senhor, o seu pranto, Senhor, elevam a Ti os seus pensamentos, os seus questionamentos, Pai. Eu sei que Tu és a verdade, um Pai de amor, que não há de, Senhor, não há de desprezar os filhos que se aproximam de Ti, Senhor, ainda que não seja de todo o coração, mas que seja conforme a força que cada um consegue ter nesse momento, para que eles possam, Senhor, abrir o seu coração e em graça serem fortalecidos na Tua presença, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja louvado o Teu nome, Pai, seja louvado o Teu nome, engrandecido o Teu nome em toda a terra, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus, que saudade daqueles momentos de oração com os irmãos, não é? Das reuniões da igreja, em todos os lugares, onde nós podemos fazer aquela corrente de fé, não é? Nos fortalecer, saber que não estamos sozinhos, saber que não estamos abandonados, que não estamos aqui lutando só dependendo das nossas próprias forças, não é verdade? Que saudade de tudo isso. E é bom a gente poder ter esse momento com os irmãos e ter essa oportunidade de compartilhar, né, uma palavra de fé, uma palavra de esperança que renove as forças do nosso coração. Glória a Deus! Enquanto nós não compartilhamos a nossa meditação nessa noite nós vamos falar sobre mais um aspecto que nos leve à consciência de uma genuína conversão, de uma genuína salvação, né? Mais um sinal, mais uma evidência, mais um parâmetro que nos dê a condição de ver espiritualmente essa realidade de uma genuína salvação. Glória a Deus. Vamos falar sobre a santificação. Sem ela, ninguém pode ver a Deus, amém? Ninguém pode ver o agir de Deus. E já vamos entender um pouco disso. Claro que não será um estudo, não é? Mas será uma meditação importante, que vai fortalecer o coração de cada pessoa, nos ajudar a trilhar aí a caminhada da fé, né? Nessa jornada, nós somos chamados por Deus no Espírito. Glória a Deus? Glória a Deus, amém. E relembrando aos irmãos que toda sexta-feira, às 20h15, estamos por aqui, não é? Com 2 ou 3, com 4 ou 5, não importa. Estamos reunidos em nome de Jesus e estamos reunidos para estudar as Escrituras. Nas sextas-feiras, às 20h15, estamos nos reunindo para estudar as Escrituras, beleza?
Então nós começamos falando um pouquinho sobre a Bíblia, né? Uma perspectiva sobre esse livro importante e um entendimento, né, para esclarecer, né? É a Bíblia a palavra de Deus? Ou a Bíblia contém a palavra de Deus? Ou a Bíblia não é a palavra de Deus? Isso choca um pouco as pessoas, mas é uma coisa para se pensar também, não é? Glória a Deus. E temos falado, trazido uma informação, trazido alguns detalhes, respondido algumas questões. Não são muitos irmãos que trazem perguntas, eu acho que por timidez, mas né, são boas perguntas as que têm surgido, que vão ajudando as pessoas a, né, formular os seus pensamentos, meditar, pedir ajuda ao Espírito Santo, né, reler as Escrituras nos trechos que são falados, para que você possa trazer uma convicção pessoal e trazer isso para o âmbito de uma experiência genuína com Deus. É esse o passo importante que nós queremos dar nesse propósito. Então, toda sexta-feira, às 20h15, estamos reunidos aqui em nome de Jesus, tá bom? É só uma horinha com um louvor, né? Uma música bem gostosa, bem ministrada, né? E depois um momento com os irmãos de comunhão, de alegria no Espírito Santo. Beleza, gente? Então vamos compartilhar nessa noite essa porção da graça de Deus e vamos crescer na graça e no entendimento, no conhecimento do nosso Deus. Eu vou pedir para você abrir um texto bem legal em Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Eu quero abrir aqui na minha Bíblia eletrônica. Tito capítulo 3, deixa eu pegar o versículo aqui. Nós vamos ler do versos 3 ao verso 7. Tito, o livro de Tito, a epístola de Tito, um discípulo de Paulo, no capítulo 3, versos 3 ao 7. Bom, nós já temos percorrido um pouco um pouco no caminho do entendimento, na busca de um esclarecimento de quais são realmente os parâmetros, os fundamentos de uma genuína conversão. Claro que nós não estamos falando de uma doutrina, né, sistemática, nós estamos falando de um princípio de vida, de um processo de vida, de algo que não acontece do dia para a noite, mas que acontece num processo da relação do homem com Deus, quando esse tem os seus olhos iluminados e ele passa a enxergar a verdade de Deus por meio do Evangelho de Cristo. E aí, por meio de Cristo, do próprio Cristo, que é o Evangelho, que é a verdade, que é a palavra, Cristo é a palavra de Deus, Jesus é a palavra de Deus, então nós vamos tomando consciência de que a salvação que recebemos de Deus, ela não se dá no âmbito exterior, ela se dá no interior e depois ela se revela, né, com os frutos de transformação para o exterior. Então nós aprendemos, né, que somos impactados pela verdade, porque Paulo diz que quando alguém se converte, o véu lhe é tirado, e esse véu representa todo o aspecto religioso que impede que você ou as pessoas que olham para você conheçam verdadeiramente a Deus, não é? Paulo diz que é importante que esse véu seja tirado, retirado, véu da religião, das misturas, das heranças espirituais que nós trazemos, né? Desse tempo em que nós peregrinamos aí por outras terras, peregrinamos aí por outras religiões, em busca de uma experiência com Deus. Nós tivemos o conhecimento, né, de outras práticas que vão além da graça revelada por Cristo no Evangelho. E quando a gente vem para a vivência do Evangelho, a nossa mente, o nosso subconsciente, ele vem cheio desses aspectos ali embutidos, né? Guardados, escondidos muitas vezes, subliminados
muitas vezes em nossa mente, que ao longo do processo da nossa experiência com Deus no Evangelho, nós vamos começando a sincretizar, vamos começando a misturar. Então a gente começa a trazer um pouquinho da mistura do aspecto religioso, onde nós vivemos, para agora a nossa vida em graça no Evangelho de Cristo Jesus. E esse sincretismo, em vez de nos ajudar ou aliviar algumas cargas da nossa consciência, o que ele vai produzir? Ele vai produzir, na verdade, alguns desvios, né? Alguns enganos que vão nos afastando de Deus, vão nos afastando de uma experiência com Deus, não nos afastando de Deus no sentido geográfico, físico, não é? Porque ninguém pode jogar Deus para trás ou puxar Deus para frente, não é verdade? A decisão de Deus ele já tomou, é de ficar conosco. E por isso que ele mesmo se fez carne, habitou em nosso meio, e por meio de Jesus, né, ele aproximou todos dele. Quando Jesus esteve na cruz do Calvário, quando ele morre pelo pecado do homem, essa morte de cruz, o sangue ali derramado, ele aproxima os que estavam longe. E ali na cruz, né, ali na cruz, como diz no Evangelho de João, o próprio João diz no seu Evangelho, ele diz assim que na cruz todos foram atraídos a ele. Né? E é claro que quando somos despertados na fé, somos ativados em nossa consciência com relação a esse amor de Deus, aí então é claro que nós ganhamos a percepção de que existe um caminho, um único caminho que realmente nos leva a essa experiência com Deus. E esse caminho é por meio de Jesus o Cristo, é por meio do Cristo ressurreto, do Cristo que vive em nós hoje pelo Espírito. Amém? Paulo diz lá na carta aos Coríntios, diz que, ora, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, o Senhor é o Espírito, Jesus é o Espírito, e hoje Ele habita em nós espiritualmente, e isso vai testificando ao nosso coração que somos filhos de Deus, e vai nos orientando espiritualmente, nos guiando pelo Espírito, porque Paulo diz que são todos os filhos de Deus, todos os filhos que vivem com a consciência de filhos, são guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Porque essa é a realidade desse tempo que nós vivemos hoje em graça, na presença do nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Por isso, o aspecto que nós vamos falar hoje, da santificação, ele se torna fundamental, como todos os outros aspectos, mas ele se torna fundamental na nossa experiência de fé, na nossa experiência e na nossa relação com Deus. Porque santificação quer dizer separação, né? Quer dizer que você está sendo separado das coisas que te contaminavam, das coisas que não faziam parte da revelação, da direção e da verdade de Deus para a nossa vida. A santificação, para muitos de nós, já foi conhecido como aquele processo onde a gente tem que deixar as coisas, aquelas coisas exteriores que nós julgamos ser o pecado que nos afasta de Deus. Né? Então eu preciso me santificar, preciso parar de fumar. Se eu não parar de fumar, Deus não vai aceitar o meu louvor. Para de ouvir aquela música que tu gosta. Tem que parar de ouvir a música do mundo. Né? A música do mundo, o sertanejo, lá, o rock, o samba, aquele ritmo que eu gosto, já não posso mais, porque aquele ritmo é do mundo, é do diabo, é da carne, incita. Então, apesar que tem alguns que... sim, claro. Tem alguns que até por educação é melhor não ouvir, né? Não é só por questão espiritual, é questão de educação também, de uma letra que é maliciosa, né? Ela é maligna, que afasta a consciência. Doente, né? É doente, gente possessiva, que canta que aquela mulher tem que ser sua a qualquer custo, que você ama. Quem ama não fica nesse pé de guerra por ninguém, na verdade. O amor ele não prende, ele libera, ele não faz esse tipo de coisa. Enfim,
Mas assim, nós entendíamos santificação com esses aspectos, né? As mulheres, com questão da veste, não usar uma veste mais sensual, então teve épocas até do batom, da depilação, né? Enfim, então tinha que deixar essas coisas para se santificar diante de Deus, porque entendia-se que estas coisas exteriores, elas eram as coisas que separavam a pessoa de Deus, por causa do uso dessas coisas que perecem com nada, né? Nós já vamos ver um texto que fala sobre isso. Então nós já entendemos santificação dessa forma, né? Mas a verdade é que a santificação não é o processo que leva o homem à salvação, né? Se você se esforçar para fazer as coisas que parecem ser as coisas que Deus quer que você faça, não vai trazer a salvação a você. Primeiro porque a salvação é pela graça, é um presente de Deus para a tua vida. Você é salvo pela graça, não por aquilo que você possa fazer para Deus. Amém? Você é salvo totalmente pela graça. Você não precisa aperfeiçoar aquilo que Cristo já consumou como perfeito diante de Deus. O sacrifício de Cristo pela humanidade, ele foi absolutamente perfeito e absolutamente pleno para satisfazer todas as exigências da lei, do pecado e das consequências disso. Então ninguém, absolutamente ninguém e nada precisa ser acrescentado ao que foi feito por Cristo. Por isso, ninguém precisa se santificar para ser salvo. Muito pelo contrário, você é salvo para ser santificado, para ser separado. E esse é um processo que não vai se dar do lado de fora, mas primeiro no coração. Porque não adianta nada você deixar de fumar, por exemplo, e no seu coração você manter o desejo. Você gostaria muito, mas você não vai fazer porque você vai desagradar a Deus. Não, você já está desagradando. Vou deixar de beber porque beber não agrada a Deus. É verdade, porque a bebida acaba estragando a vida de algumas pessoas que não sabem, né, não sabem dosar isso na sua vida. E é muito difícil dosar mesmo esse tipo de coisa. Mas você não vai agradar a Deus por não colocar um copo de cerveja na boca, quando lá no coração o teu desejo é tomar um copinho de cerveja. Entendeu? Então o processo tem que acontecer dentro do teu coração. Não há nada que vem de fora que contamine o coração. Isso, foi isso. É isso que Jesus disse. Não há nada que venha de fora que contamine o nosso coração. Mas o que vem de dentro do homem é o que contamina o homem. Entendeu? Então a santificação é um processo necessário. Mas é um processo que só pode ser realizado de fato de dentro para fora. E se precisa ser realizado de dentro, quem é que pode realizar esse processo? O próprio Deus. Nenhuma religião, nenhuma igreja, nenhuma doutrina, nenhuma cartilha, né, de religião, nenhum ritual, nada disso pode trazer santificação e aperfeiçoar o adorador. Nós já lemos muito esse texto aqui, lá de Hebreus capítulo 9. Nada dessas coisas pode aperfeiçoar o adorador. O adorador só pode ser aperfeiçoado a partir da própria obra do Espírito Santo no seu íntimo, no seu coração. Vamos ler os textos da Escritura para não ficar no bate-papo só. Vamos lá. Vamos lá, Tito capítulo 3, verso 4 ao verso 7. Beleza? Tito, o pessoal foi chegando aí. Paz e graça a todos que estão chegando. Não se aproxime, pega a sua Bíblia eletrônica, né? Ligue aí o seu Android na Bíblia eletrônica, em Tito, procura aí Tito, capítulo 3, só tem 3 capítulozinhos, então capítulo 3, o último capítulo de Tito, do verso 4 ao verso 7. Olha assim o que diz o verso 4. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens vindo da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa, olha lá, isso aqui vai esclarecer tudo que nós acabamos de falar. Aliás, eu não precisava nem ter falado, né? Foi final de besta aqui, ó. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Que texto maravilhoso, né? Olha o verso 6.
que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, entenderam o que esse texto está dizendo? Esse texto está mostrando claramente que nós somos salvos pela misericórdia de Deus, que revelou sua graça a nós. Então Ele mesmo, não por nossos atos de justiça, mas Ele mesmo, por sua vontade, Ele mesmo derramou sobre nós generosamente, ou abundantemente, o Espírito da graça, e trouxe consciência do Evangelho a nós. Amém? É uma lavagem que está sendo feita dentro de você, é uma purificação que está acontecendo dentro de você, por obra do Espírito Santo de Deus. Amém? Pois então, é o que eu digo e afirmo, a santificação é de fato um sinal claro de uma genuína conversão. Mas não a santificação imposta pelos homens, imposta pelas igrejas, imposta pelas cartilhas. É a santificação pelo Espírito da graça, que só pode acontecer de dentro do homem para fora. Amém? Por isso que a gente não precisa ficar muito preocupado com o processo que cada pessoa vive. Às vezes nós queremos dar aquela mãozinha para Deus, nós queremos ajudar Deus no processo de santificação, então a gente fica impondo as coisas, nós ficamos às vezes de cara feia com as pessoas, porque elas fizeram isso, fizeram aquilo. Meu irmão, não há ninguém com mais poder do que o próprio Deus para produzir esta obra no coração das pessoas. É claro que ela não é mágica, ela acontece numa relação, ela acontece numa ação do Espírito de Deus no espírito humano, e ela vai trazendo um convencimento, vai trazendo uma renovação de consciência, um despertamento de consciência no íntimo de cada pessoa, para que cada um possa se voltar para Deus, e possa se colocar debaixo do governo dele, como nós falamos na semana passada a respeito do reino de Deus. Estão entendendo, meus irmãos? Muito bem. Vamos ver outro texto aqui. Vamos ver 2 Tessalonicenses 2. 2 Tessalonicenses 2, versos 13 e 14. Depois você pode compartilhar essa mensagem com alguém, porque essa é uma mensagem da graça de Deus, ela vai ajudar muitas pessoas a se levantarem, a se despertarem, se fortalecerem no Espírito. Amém? 2 Tessalonicenses 2,14 diz assim: mas nós devemos dar sempre graças a Deus. O que nós devemos fazer? Dar sempre graças a Deus por todos os irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio, escute o que Paulo está dizendo, desde o princípio, Deus os escolheu. Quando foi? Deus escolheu esses caras aonde? Deus escolheu essas pessoas que estão se salvando aonde? Desde o princípio, para serem salvos, para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, diz Paulo, a fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O salvo, ele é predestinado. Glória a Deus. E essa predestinação, ela acontece com certeza quando despertados em nossa consciência, nós entendemos que o Espírito de Deus que hoje habita em nós, é Ele quem vai nos levando a esse processo de aproximação com Deus. Está nos separando, está nos tirando, está nos convencendo das coisas que fortalecem a nossa natureza humana, da nossa natureza humana que é rebelde a Deus, que é um diabo diante de Deus, que é um Satanás diante de Deus, não é? Que nos afasta de Deus, que nos leva ao caminho do mal, que nos leva às inclinações da carne, e assim nós colhemos da corrupção desse processo todo. É o Espírito Santo que nos leva ao nosso Deus. Quero ver mais um texto com você. Eu tenho uma pergunta aqui, tá? Para colocar. Tá, nós temos uma pergunta, mas vamos ver mais um texto aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. Então essa santificação que é operada pelo Espírito Santo, ela também tem uma participação nossa. Claro que ela tem uma participação nossa, na nossa obediência por fé.
não a prática de regras religiosas, não a prática de obediência a mandamentos e a leis que foram abolidas em Cristo na cruz do Calvário. Eu vou repetir, elas foram abolidas, elas não valem mais. Elas não valem mais, nem para o judeu e muito menos para o gentio. Amém? Porque Cristo na cruz, ele finda, né, a antiga aliança, ele finda a obra do velho homem e ele inicia o processo de redenção pela ressurreição do novo homem, que é Cristo ressurreto. Muito bem? Então, nós precisamos ter consciência que a santificação também tem uma participação nossa. Olha aí, 2 Coríntios 7:1, Paulo diz à igreja de Corinto: amado, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. E se você for ler o contexto lá, do que Paulo está falando do processo de vida no Espírito, de unidade com o Senhor. Começa lá no capítulo 2, capítulo 3, aquele que se une ao Senhor se torna um com Ele. Nesse processo de unidade com o Espírito, Paulo fala do processo de entrega, onde nós nos entregamos para que possamos, a partir da consciência que o Espírito Santo nos traz, de coisas ruins e boas. Preste atenção no que eu vou dizer. De coisas ruins e boas. Porque não são só as coisas ruins que nos afastam de Deus. Coisas ruins do nosso cotidiano, da nossa vida natural. Não é? Coisas boas do nosso cotidiano, da nossa vida natural, também nos afastam de Deus. Muitas vezes nos afastam de Deus. Não é? Tudo que for desmedido, tudo que perder a medida equilibrada, ela com certeza ela vai produzir um fortalecimento da sua natureza humana, e isso vai ter um afastamento. Vão surgir outros pensamentos, vão surgir pensamentos de grandeza pessoal, de uma autoridade humana, né, de um ser que controla as coisas, sabe? Quando a nossa carne começa a ficar fortalecida, nós começamos a achar que nós é que temos o controle, que nós é que controlamos a situação, que nós é que temos o poder de parar com aquilo que eu não deveria nem ter começado a hora que eu quisesse. Então tem coisas boas também, coisas, né, que não são daquelas coisas determinantemente más, que também nos afastam. E é por isso que a partir da consciência que o Espírito vai trazendo a nós vamos nos afastando de todas essas coisas, para que possamos servir a Deus por meio de uma obediência por fé. Não regra, não lei, não imposição, mas por fé, né, das coisas que o próprio Deus vai nos ensinando, vai ministrando ao nosso coração. Vocês estão entendendo? Não é seguir regras. Vocês querem ver comigo? Abra Colossenses capítulo 2, versos 20 ao 22. Santificação não é seguir regras. Paulo diz o seguinte: já que vocês morreram com Cristo, amém? Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque é que vocês estão como se ainda pertencessem a Ele e se submetessem a regras, como não manuseis, não proves, não toques. Todas estas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois baseiam-se em mandamentos e ensino humano. Paulo está querendo dizer o seguinte: tem pecado que em certa época é pecado. Passa aquela época, depois não é mais pecado. E o pecado que não é pecado hoje, um dia já foi, ele na verdade ele nunca foi pecado. Era apenas uma regra, era uma asepsia exterior, que não pode produzir verdadeira santidade no Filho de Deus. Por quê? Porque não leva você ao conhecimento de Deus. Não leva você àquele constrangimento das coisas que realmente não entram legal no coração do Pai. Vocês estão entendendo? É o que Paulo está dizendo aqui. Aí ele diz: essas regras têm de fato, olha, essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo, mas não tem nenhum valor para refrear os impulsos da carne. Paulo está repetindo aqui o que ele mesmo diz lá em Hebreus, que essas obras exteriores, essas obras da lei, da carne,
essas obras, esses mandamentos que já foram abolidos em Cristo, não é? Tudo isso não pode produzir um aperfeiçoamento do adorador. Muito pelo contrário, ele cria uma ideia, ele cria uma imaginação de que o cara é santo. Então o cara sai da vigília, sai do jejum, o cara sai dos trabalhos feitos na igreja, deixa de usar tal coisa, deixa de fazer tal coisa e acha que está muito próximo diante de Deus. Quando vai passar o tempo, e com o tempo essas coisas vão se destruir. Toda aquela roupagem de santidade que ele criou para si, aquilo vai perecer. E ele vai perceber que não houve nenhuma transformação no seu coração. Vocês estão entendendo? Por isso a santificação não é esse processo externo. Tem uma pergunta aqui. Manda lá. Quando temos vontade lá dentro de mudar, mas não conseguimos pôr para fora, dentro desse contexto que estamos falando, né? A pergunta que fizeram. Vocês ouviram a pergunta? A Valéria falou baixinho, ela fala baixinho. Quando canta forte, mas para falar, fala baixinho. A pergunta é a seguinte: quando temos vontade lá dentro, no nosso íntimo, de mudar, mas não conseguimos pôr isso para fora, não conseguimos externar essa vontade, né? Mas lá no fundo existe um desejo de mudança. Então, como resolver? O que fazer? O que fazer é só se apegar ao desejo da mudança. É a única coisa que nós devemos fazer. Porque o que é o desejo da mudança? É a sua natureza humana querendo transformação? Não. A nossa natureza humana ela é contra Deus. Ela não quer mudança. Ela quer adaptação. Ela quer adaptar uma coisa que Deus goste com aquilo que ela gosta também, né? Por isso, nós temos que entender pelas Escrituras, pelo Espírito de Deus, nós precisamos entender que quem quer mudança para a nossa vida é o próprio Deus. Então esse sentimento, né? Esse sentimento, e talvez seja aquele mesmo que Paulo esteja se referindo em parte lá em Filipenses capítulo 1, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Talvez esse faça parte também de tantos outros sentimentos relacionados à vida em Cristo. Esse sentimento é o sentimento do Espírito, quer dizer, a voz do Espírito te dizendo: eu quero te levar pelo caminho. Não é que eu quero tentar fazer. Deus não fala, eu quero tentar fazer. Deus diz, eu vou fazer, Ele já fez, a obra já está consumada, agora Ele está comunicando isso ao teu espírito, te falando, ó, eu vou fazer isso. Então o que você tem que dizer, Senhor? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Sabe que de mim mesmo não há como eu possa realizar isso. Então você se entrega a Deus. E quando você entra num projeto, essa é uma coisa muito importante que eu acho que precisa ser colocada, apesar de não ser, de eu achar que isso que eu vou falar agora não ser algo da Bíblia, mas é algo da experiência humana. Quando a gente entra num projeto, a gente tem que se concentrar nesse projeto. O problema de muita gente, principalmente do latino-americano, né? O oriental tem talvez um pouco mais facilidade de lidar com isso, é que ele entra com tudo, mas depois de uns 20 minutos ele já mudou de ideia. Ele se distrai. Sabe, quando você começa a entrar numa relação com Deus, num aspecto onde Deus está tratando, né, de um projeto de transformação para a sua vida, isso requer uma atenção, isso requer um investimento, isso requer uma doação da nossa parte. Então eu acredito que é isso que precisa ser feito. Primeiro, a gente precisa entender Deus falando, né? E eu vou repetir, a nossa carne não quer mudança. A nossa natureza humana não quer mudança. Ela é folgada. Ela é folgada. Ela quer adaptação, sabe? Ela quer o jeitinho, ela quer somar as coisas, um pouquinho daqui com um pouquinho dali. Entendeu? Nossa natureza humana não gosta de mudança. Então, na verdade, não somos nós. Não é o nosso pensamento dizendo, eu quero mudar, mas não consigo. Na verdade, você está ouvindo a voz de Deus falando com você. Eu vou mudar você. Eu vou mudar você. Então, nós dizemos ao Senhor, sim, Senhor. E passamos a ter uma atenção, porque a partir do momento que isso está acontecendo lá no nosso íntimo, uma revolução, uma obra poderosa já está sendo efetuada lá no nosso coração. Então, assim, a participação nesse projeto que você assim colocou para a gente entender, bem simples, seria a partir da nossa consciência
né, de que se com Ele morremos, com Ele ressuscitamos para uma nossa vida, para uma nova vida. Então, assim, a partir dessa primícia, dessa realidade de Cristo em nós, já não mais uma esperança, porque ela é existencial em nós, a partir dessa verdade eu firmo os meus passos, firmo a minha vida sobre esta realidade e vivo sobre ela. Todo projeto de Deus é um projeto de fé. Vivo sobre ela. Todo projeto de Deus é um projeto de fé. Se você entra numa coisa não crendo, não entendendo o que Deus está te falando, então você já perdeu, né, a reflexão do assunto. Quando Deus nos chama para um projeto, quando Deus começa a incomodar o nosso íntimo, né, nos mostrando que mudanças são necessárias, porque isso faz parte do nosso aperfeiçoamento. É isso que Paulo diz lá em Filipenses: a boa obra que ele começou em nós, ele há de aperfeiçoar. Então ele está aperfeiçoando, faz parte do processo do amadurecimento, do crescimento espiritual. Isso é uma coisa até bem óbvia para a gente. Então esse é um projeto de fé. Só que nós temos que aprender a distinguir o que é a voz do Espírito. Né? Nós temos que aprender a distinguir o que é o sentimento da culpa. Nós precisamos aprender a distinguir o que é o que os outros, a opinião alheia está impondo. Tudo isso precisa ser entendido. Mas eu entendo muito claro que quando lá no íntimo, desculpe gente, algo começa a nos incomodar a respeito de algo, isso é o doce Espírito Santo trabalhando no nosso íntimo, trabalhando no nosso ser. E por isso nós precisamos nos alinhar a Ele em fé, precisamos entrar nesse projeto com Ele, precisamos, né, saber como isso vai se fortalecendo, né, irmão? Você quando vai construir, você vai ter que rever a planta da construção por diversas vezes. Você não vai lá dar uma olhadinha na planta que você está construindo e vai fazer isso até o fim sem ter que olhar de novo. Então é nesse processo da fé que nós temos que nos alimentar das Escrituras, da verdade das Escrituras, da orientação realmente verdadeira, não da imposição, né? Tem muita gente que cai no conto da carne. Tua natureza humana é uma contadora de histórias malignas. Quando você começa num projeto de fé, ela já começa a colocar peso em cima de você. Você tem que fazer isso, você tem que deixar aquilo, você tem que fazer aquilo outro. Não, isso aí não. Esse processo de exigências não é Deus falando. Porque o milagre da transformação, ele é operado por Deus. E o milagre não precisa do homem. O milagre precisa da fé, do ambiente da fé. Né? Se não existe o ambiente da fé, a pessoa não sabe reconhecer o que Deus está fazendo por ela. Por isso eu penso que, para essa pergunta que nos foi feita, né, eu acho que é esse posicionamento que nós precisamos ter. Glória a Deus, irmãos. Amém? Vamos ler mais uns dois textos aqui. Pelo menos mais um para a gente acabar essa ministração. Amém? Muito bem. Paulo diz que sem santificação, né, ninguém verá Deus. O agir de Deus é muito, muito puro, muito, muito límpido. Deus não vai se moldar às tuas misturas. Na verdade, Deus deixa você ir até onde você quiser. A hora que você falar, cansei, pai, preciso de ajuda, não é? Parábola do filho pródigo, lembra? Filho retornando à casa do pai. Esse é o processo. Esse é sempre o processo, não é? O processo do pai não é impedir o filho. O processo do pai não é bloquear o filho, amarrar. Você vai ser excluído da igreja, você não vai tomar santa ceia. Isso não é o processo de Deus. O processo de Deus você quer ir, é isso que você quer fazer, mas você já pensou direito? Realmente já pensou nas consequências? Ou você não sabe nem pensar nas consequências? Mas o processo do pai não é impedir o filho. O processo do pai é permitir que o filho enxergue por si mesmo. Enxergue. Se enxergar seria uma reflexão. É uma reflexão, porque o mundo Deus já mudou. Entenda, meu irmão? Você não precisa se santificar para mudar o mundo, porque o mundo Deus já mudou. Com a morte de Cristo, o mundo mudou, o tempo é outro. Não é? A dispensação é outra. A conversa de Deus com o homem é outra. Mudou a nossa história. Mudou, né? Deus mudou a nossa história.
Então abra os olhos e veja, glória a Deus, abra os olhos e perceba que Deus está presente conosco hoje, amém? Nos ensinando essas realidades espirituais todas. Por isso a santificação é um processo, como essa história do filho pródigo, é um processo onde as estruturas de pensamento, de imaginação, de consciência humana que nos afastaram de Deus, elas precisam ser desfeitas. E infelizmente, por causa da nossa teimosia, da nossa resistência, muitas vezes ao agir de Deus, nós vamos, às vezes, investindo tempo em coisas que não dão em nada. Principalmente no processo da nossa firmeza espiritual, da nossa maturidade espiritual com Deus. Tem muita gente aí, gastando 20, 30 anos, e não evoluiu em nada, não mudou em nada a sua consciência com Deus. E ainda continua resistindo, achando que é demônio, achando que é isso, achando que é aquilo, botando a culpa no segundo, no terceiro, no quarto, e não olhou ainda para si, não caiu em si, como diz o texto lá de Lucas capítulo 15, não caiu em si, não fez uma reflexão, que só na casa do Pai é que nós temos verdadeiro suprimento de graça, de amor, de proteção e de prosperidade. Amém? Por isso, olha, esse texto que eu vou encerrar agora, é um texto maravilhoso. É um dos textos que está nos mostrando a necessidade dessa experiência que nós estamos falando aqui hoje. Mateus 5, sermão do reino. Mateus 5, a partir do verso 43 ao verso 48. Eu vou abrir na minha Bíblia eletrônica aqui, porque eu acho que eu não abri o texto todo aqui. Se o mouse funcionar. Mateus 5. Do verso 43 ao verso 48. Diz assim o texto, vocês ouviram o que foi dito. Jesus está relembrando o que foi dito na lei de Moisés. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhe digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai. Deixa eu colocar uma pergunta aqui no meio dessa situação. Jesus está fazendo uma distinção entre a lei e a graça, né? Entre a lei sem o Espírito da graça, e agora ele está mostrando o Espírito da graça, né? E ele diz o seguinte, que você vai praticar essas coisas que ele está colocando aqui agora, no Espírito da graça, para que você venha a ser filho do Pai Celestial. Aí eu pergunto, você se tornou filho de Deus por obras ou filho de Deus por meio da fé? Gálatas capítulo 3. Somos filhos de Deus por meio da fé. Por que Jesus está dizendo que eu tenho que fazer algo aqui? É porque esse processo de santificação e de mudança, ele vai levar você a ficar cada vez mais parecido com Deus. Em primeiro lugar, eu acho essa uma das coisas mais fantásticas nesse processo de entendimento sobre a santificação, de que a santificação vai levar você a uma consciência tão profunda de filho, tão íntima de filho. Porque a santificação ela vai separar de você das coisas que te afastaram do Pai. Das coisas que foram criadas na sua consciência, que foram formadas na sua consciência, que te afastaram do Pai. Santificação não é para você se tornar obreiro de igreja, santificação não é para você se tornar um cristão, não é assediado. Santificação é para que você possa ser como seu Pai que está nos céus. Você possa ter a luz de Deus brilhando por meio da consciência. Esse é um texto maravilhoso, maravilhoso. Para que vocês venham a ser como filhos do seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, derrama chuva sobre justos e injustos. E se vocês amarem apenas aqueles que vos amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Mas e se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos. Perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Aí eu pergunto, para você ser filho de Deus, você precisa ser perfeito? Do que Jesus está querendo dizer aqui? Está dizendo que é necessário
É necessário que a gente passe por esse processo de disciplina. Paulo diz lá em Hebreus capítulo 12, verso 15, eu acho, não é, que o filho, ele é disciplinado pelo pai. Essa disciplina de amor, essa disciplina onde Deus, não pensa onde Deus senta a mão, não é? De vez em vez eu escuto os irmãos dizendo por aí, eu obedeço porque eu sei que senão, Deus desce o sarrafo, Deus desce o pau lá do céu, e eu não quero apanhar de Deus. Como se Deus fosse igual a nós. Porque essa maneira de corrigir os filhos é a maneira como nós estávamos acostumados a fazer. Não é a maneira como Deus trata. Paulo diz lá em Romanos que a ira de Deus se revela contra toda a impiedade. Deus então permite que o homem, no texto de Romanos capítulo 1, Deus permite que o homem, então, ele vai e faça, não é? Ele vai e sirva as suas impiedades, vai e se doe, porque já que o homem não quer se voltar, sabe, Deus não vai ficar prendendo ninguém. Porque o amor dele já foi revelado por meio de Cristo Jesus. Eu sei que muitas vezes nós já oramos a Deus, Deus revela o seu amor por nós, mas eu quero dizer uma coisa para você, o amor de Deus já foi plenamente revelado por meio de Jesus Cristo na cruz, quando ele morreu por nós e nós ainda pecadores. Essa é a verdade absoluta. Deus nos ama intensamente. Ele não negou a sua própria vida, ele não é o Deus que mata, ele é o Deus que dá a vida para salvar aqueles que querem se achegar a ele. Por isso, a santificação é claramente um sinal genuíno de uma verdadeira conversão. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Amém? Santificai-vos hoje, sem perder tempo. Não é? Não por obra, por ação do Espírito, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, no sentido de te mostrar o que você era e o que você está se tornando agora, por meio da obra do Espírito no seu coração. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que a gente aprenda a não levar a vida de qualquer jeito. Que a gente aprenda a ouvir e discernir a voz de Deus. Já pensou quantas vezes Deus já falou ao seu coração, né? Falou suavemente ao seu coração de uma necessidade de mudança, de transformação, de purificação, né? de quebra de pensamentos malignos que te afastam dele. Esse é o verdadeiro Satanás que te afasta. É o Satanás da tentação, né? É aquela luta, é o Tico e Teco lutando ali dentro, né? naquela batalha na consciência, onde o Espírito Santo gentilmente vai doando a você o seu poder para que você resista. E você vai vencer, porque você está em Cristo. Nada pode vencer você nesse processo, quando você o compreende, claro, porque quando você não compreende, você acaba se entregando a uma depressão, uma tristeza, vai se entregando a uma futilidade do pensamento, sabe? A obra de Deus é plena e perfeita. Precisamos aprender e pedir a Deus que nos ensine a discernir sua voz, a discernir o seu agir, a discernir para que possamos nos unir a Ele. Né? E como lemos lá em Coríntios capítulo 7, possamos nós abraçar essa obra de santificação, nos afastar das coisas que contaminam o nosso espírito e o nosso corpo, contaminam não no sentido cerimonial, porque nada disso mais existe agora. Se você usar calça, não usar calça, se você ficar sem calça ou com calça, nada disso vai tirar a sua santificação, porque santo é o que habita em você. Santo é aquele que habita em você, ele é santo, por isso ele pode te tornar santo. Amém? Só ele pode realizar realmente essa obra toda poderosa. Posso ler esse texto aqui? Olha, Hebreus 12, 14, 15, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Amém, gente? Glória a Deus. Então, é a santificação, juntamente com o reino de Deus, juntamente com a fé, juntamente com a consciência transformada, um sinal genuíno de uma genuína conversão. Glória a Deus. É a santificação nesse aspecto interior, íntimo, relacional, que vai te cada vez fazendo mais te aproximar do Pai celestial, do Cristo que vive em você. É essa santificação que nós estamos falando, não é a santificação das obras da lei, porque tudo isso já pereceram.
O fim da lei é Cristo. Vivemos absoluta graça de Deus. E a graça de Deus é isso: entendimento, olhos iluminados, percepção espiritual, o agir insistente de Deus no nosso espírito, nos moldando segundo a obra do Espírito de Deus. Glória a Deus. Muito bom, hein? Muito bom, gostei bastante. Então, se você também gostou, compartilhe essa mensagem, né? Não precisamos que a mensagem seja compartilhada para gerar números ou likes no YouTube, nada disso. Não temos essa pretensão em nenhum momento, mas só queremos que as pessoas possam ouvir algo que possa fortalecer o seu coração, né? E eu sei que isso não acontece só aqui, muitos irmãos, muitos púlpitos, muitas igrejas sérias, né? De pessoas que entendem a graça, às vezes não podem falar tudo que compreende para si, para não escandalizar outros, mas está lá no coração dela. Ela é honesta, ela apenas não tem a oportunidade de falar. Então, é muito importante que nós possamos ver as pessoas dos nossos dias livres dessa religiosidade, do engano, da falsidade, desse falso evangelho manipulador, né? Que só pensa em lucratividade, que só pensa, né, em fortalecer aquilo que Cristo já matou. Não é verdade? Que muita gente quer aquilo que Cristo já morreu para destruir, que é a fragilidade da nossa natureza humana. Inclusive tem irmão que quer levar essa carne para o céu. É um absurdo isso, né? Eu sei que eu estou falando do céu de uma forma relativa, mas só para ilustrar, tem irmão que quer levar essa carne para o céu, né? Que lá eu ainda vou encontrar as pessoas que eu amo. Para pedir perdão, irmão, faça isso aqui em nome de Jesus. Porque não é quando você encontrar as pessoas que estão em Cristo Jesus, talvez você nem as reconheça. Glória a Deus, porque seremos como anjos, seremos transformados. Você não vai ser mais reconhecido dessa forma limitada, pobre, dessa humanidade pobre que nós nos revestimos em Adão. Você será reconhecido em Cristo, com glória, transformado pelo poder de Deus. Glória a Deus. E assim, no nome de Jesus, você vai viver com Deus todos os dias, assim como já está vivendo hoje. Hoje, hein? O reino de Deus habita em você. Lembra de você? O reino de Deus está em você. Ele está aqui. Ele não está lá nem na colar. Ele está aqui em você. Glória a Deus. Amém. Nós vamos orar ainda, mas eu quero mais uma vez fazer uma chamadinha aqui para você estar conosco sexta-feira às 20h15 num estudo diferente das Escrituras. Você pode achar que eu comecei de forma igual, mas eu estou só me aquecendo no sentido de poder preparar o terreno para te dar a informação, né, os parâmetros. Talvez você não ouça, porque eu sei que muita gente tem que fazer aquilo que manda a cartilha da sua igreja, né? Mas nós somos a igreja sem paredes, nós somos a igreja ligada no Espírito, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, sem paredes. E nós não que queremos uma liberdade porque queremos ficar livres, não. Nós queremos uma liberdade de poder permitir ao Espírito Santo que construa o nosso entendimento. E a gente não precisa ficar limitado às doutrinas de denominações por questões das suas conveniências. Então, sexta-feira será um estudo maravilhoso, diferente. Nós vamos começar a falar sobre o livro do Gênesis, beleza? Porque nós estamos estudando e lendo as Escrituras. E agora nós vamos falar sobre o livro do Gênesis. Vamos falar um pouquinho, né, da formação dessa estrutura cósmica que nos cerca. Vamos falar um pouquinho dessa estrutura humana que nos cerca, do planejamento. Será que Deus fez o homem para não pecar? Será que rola esse tipo de pensamento? Eu não vou afirmar o que eu penso, eu vou dizer para você das possibilidades, lendo pensamentos de outros irmãos, de outros mestres também da fé, né? E um pouquinho do nosso, junto com irmãos aqui que me ajudam sempre em nossas conversas, me ajudam a refletir, né? E a ter um pensamento equilibrado sobre todas as coisas. Amém? O jardim do Éden era um jardim mesmo, tinha lá, né,
toda aquela coisa. A serpente era aquele bicho que andava em pé, que falava com as pessoas. Como é que é essa história? Vamos estudar um pouquinho disso, começar nessa sexta-feira, beleza? Pode preparar suas perguntas e dúvidas. O que soubermos responder, o que não soubermos vamos tentar também aprender, ok? E partilhar de um momento gostoso na presença de Deus. Então espero você sexta-feira às 20h15, às 8h15, juntos para uma horinha aqui de meditação na presença de Deus. Maravilha? Oremos? Nosso Pai Celestial, te agradecemos por esse momento, reconhecemos, Deus, que Tu és santo, que Tu és puro, Tu és, Senhor, um Deus em quem não há sombra de variações. O Senhor não é o Deus que, Senhor, vacila em seus pensamentos, um Deus que cogita arrependimento como se fosse um homem. Mas eu oro, Senhor, para que essa compreensão da Tua santidade possa inundar o nosso coração, possamos ter abundantemente a revelação da Tua graça e conhecemos o Senhor profundamente, pois esse com certeza é o maior objetivo que o Senhor nos deu na revelação do Evangelho de Cristo Jesus, Pai. Por isso, muito obrigado por essa porção de compreensão, de entendimento que tivemos hoje. Oramos para que o Teu Espírito nos repreenda, Senhor, caso estejamos, Deus, nos equivocando. Te pedimos em nome de Jesus, Pai, que por meio do corpo de Cristo e dos homens dons levantados neste corpo, essa verdade possa ser cada vez mais clarificada aos nossos corações. Te peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe cada um dos nossos irmãos que participaram conosco nessa noite. Senhor, Sua graça, Seu amor, Seu poder, que sejam presentes na vida deles, Pai. E eles sejam, Deus, impactados nos seus corações com essa necessidade de aproximação, de rendição do coração diante do Senhor todos os dias, Pai. Fortalece os meus amados com alegria, fortalece os meus amados Senhor, com toda a força do Senhor. E ainda te peço, no meio desta pandemia que estamos vivendo, o Senhor continue abençoando, Senhor, o nosso país, para que nesse processo de vacinação consigamos nos fortalecer, ó Deus, e no nome de Jesus, logo, logo, vemos, Deus, pelo menos este aspecto, Senhor, resolvido na prática da vida humana, Pai, no nome de Jesus. Que haja bênção para aqueles que desejam trabalhar, para aqueles que precisam ganhar, Senhor, os recursos, que o Senhor possa nos ajudar, meu Deus, provendo a oportunidade que todos precisam, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa a Tua igreja, Teu povo, aquele que se chama pelo Teu nome. Abençoa aqueles que, Senhor, que Te buscam de todo o coração, que eles se fortaleçam na verdade, Pai. Abre os olhos do Espírito de cada um para que eles vejam as riquezas da glória que o Senhor depositou em Cristo Jesus, Pai. O centro de todas as coisas, como diz Paulo em Efésios capítulo 1, verso 9, Pai. O centro de todas as coisas, para onde tudo converge. Que o Senhor possa nos dar esse privilégio, Pai. Muito obrigado por esse momento, Pai. Muito obrigado. Oramos para que na próxima sexta-feira possamos ter um encontro muito interessante, Senhor. Não de palavras que não possam edificar o nosso coração e nos ajudar na nossa relação contigo e com o próximo, mas de palavras que nos edifiquem, que realmente provém um poder do Espírito que nos molde, transforme, ilumine e nos fortaleçam na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a todos. Meu irmão Arthur está assistindo, saudades. Deus abençoe vocês aí onde vocês estão e que prosperem vocês em nome de Jesus. Meus irmãos aqui, Carlinhos, Paulinha, na Limeira, Amigo, Gustavo, todo o pessoal que está com a gente. Deus abençoe vocês. Boa noite. Muita saudade, muita saudade. Esta semana está difícil segurar essa saudade, esse desejo de estar com os irmãos, profundo no nosso coração. Que Deus possa nos proporcionar essa oportunidade, aqui ou na glória, assim como Ele queira. Amém? Boa noite, meus irmãos. Fiquem na paz, na graça e no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graça e paz, irmãos.